A coisa tá feia! Olha, hoje tivemos aí uma mega operação da Polícia Federal de busca e apreensão em mais de 10 endereços ligados ao Carlos Bolsonaro e ao Alexandre Ramagem, inclusive na casa da família Bolsonaro em Angra dos Reis. Chegou um determinado momento em que a Polícia Federal disse que queria apreender os celulares de todos os que estavam hospedados na casa, inclusive Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. Porém, no fim, a polícia não pegou os celulares de Eduardo e Flávio. No caso do Bolsonaro, ficou uma dúvida se pegou ou não. O Eduardo Bolsonaro escreveu uma mensagem enorme, fez um post enorme nas redes sociais, choramingando, dizendo que isso é perseguição política, dizendo que não tem nada, foi apenas uma decisão genérica do Alexandre de Moraes, ou seja, ele quis dizer decisão genérica para dizer o seguinte: ele pegou um documento que já estava escrito, só colocou o nome ali do Carlos Bolsonaro e mandou fazer busca e apreensão. Isso, como se não tivesse devidamente embasada em dezenas de páginas a decisão do Alexandre de Moraes. Durante a tarde, foram vazando trechos da decisão e chegou a vazar até o pedido da Procuradoria-Geral da República. Veja, aquilo que eu falei aqui, você plantonista já sabia, começou a acontecer. A Procuradoria-Geral da República começou a trabalhar e o requerimento que vaza na imprensa com algumas provas do caso contra o Carlos Bolsonaro e contra a família Bolsonaro vem pela Procuradoria-Geral da República, porque o documento da Polícia Federal, que às vezes vazava, às vezes era tornado público, nem é mais tão necessário de ser tornado público, porque já tem o da Procuradoria. Pois bem, eis que a gente fica sabendo o seguinte: hoje, a operação da Polícia Federal pegou também um ex-policial, um atual policial federal, mas um ex-agente da ABIN, que se chama Barros Félix. Esse Barros Félix, ele é da confiança assim, estrita do Carlos Bolsonaro. Faz 3 dias, o governo Lula afastou finalmente um dos maiores infiltrados do governo Bolsonaro, que estava dentro do governo Lula, que era um policial cujo sobrenome é Bormevet. Pois bem, esse Bormevet, ele foi o chefe de segurança no dia 6 de setembro de 2018, dia em que aconteceu o fatídico caso Adélio. Você deve lembrar do caso Adélio. Eu não posso falar aqui sobre o caso Adélio porque o YouTube proíbe que se fale sobre esse caso. O Brasil 247 teve 2 documentários do Joaquim de Carvalho censurados no YouTube. O YouTube mandou um e-mail para mim, pro 247, pro João Antônio do Clique Política e para mais 3 canais dizendo o seguinte: vocês não podem falar sobre esse caso sob pena de exclusão do vídeo sem aviso prévio. Pode até ter exclusão do canal se vocês insistirem falando nisso muito. Pois bem, não falaremos aqui do caso Adélio diretamente, tá? Que você sabe o que aconteceu lá em Juiz de Fora. Falaremos aqui o seguinte: naquele dia, uma coisa que o documentário do Joaquim de Carvalho mostra, uma coisa inusual aconteceu, o chefe da segurança do Jair Bolsonaro não seria o mesmo de todas as vezes. Lembremos, ele era candidato à presidência da República e ele tinha ali policiais federais que faziam sua segurança. O chefe da segurança do Bolsonaro naquele dia foi um agente da Polícia Federal da confiança do Bolsonaro e do Carlos Bolsonaro, chamado Bormevet, que é este que estava na BIM e só foi afastado do governo Lula faz 3 dias. Quer dizer, até sexta-feira ele estava lá, podia estar repassando todas as informações de inteligência ou espionando pessoas a mando do Bolsonaro. Esse cara que foi chefe da segurança no dia ali do caso Adélio, depois ele foi lotado na ABIN a pedido do Carlos Bolsonaro, justo quando o Ramagem assume na ABIN. Então o Bolsonaro é presidente em 2019, em 2020, aí em 2021 o Ramagem vai para a ABIN e o Jair Bolsonaro nomeia este agente, que era o chefe da segurança dele, que se você pensar uma segurança que falhou, né? Tem a segurança e a pessoa que tem que estar segura sofre um atentado, você pensa, pô, no mínimo a segurança falhou. Pois bem, ele foi promovido com um cargo de confiança na ABIN. Ele era um dos principais chefes da ABIN. Inclusive, os anti-bolsonaristas da ABIN estão assim revoltados com o governo Lula de manter esse tipo de gente lá, sendo que são cargos que poderiam rapidamente ser exonerados, e não foram. Não se sabe por quê, não se sabe quem dentro do governo Lula que resolveu manter bolsonaristas aí. O Lula tem que fazer uma limpa aí no seu primeiro escalão de pessoas que estão fazendo indicações ou deixando gente bolsonarista em cargos de confiança, viu? Porque tem estou recebendo várias denúncias aí nos últimos dias, principalmente depois que começou aí isso aí desse caso da ABIN. Pois bem, eis que esse Bormevet sofreu a operação de busca e apreensão na sexta-feira, foi um dos alvos
E a Polícia Federal descobriu que ele faz parte do núcleo. Olha, tem uma coisa na decisão do Alexandre de Moraes, ele está mostrando que esse pessoal vai ser pego por organização criminosa, que dá até 12 anos de cadeia. Por quê? Porque ele já está, na decisão, o Alexandre de Moraes, ele já está tratando esses criminosos como núcleo político e núcleo da ABIN, ou seja, são dois núcleos, é porque tem uma organização. Se tem uma organização, é uma organização criminosa. Fora os outros crimes, né? Mas organização criminosa ainda aumenta a pena aí de 8 a 12 anos, a pena do crime. Pois bem, segundo o Alexandre de Moraes, o Bormevê participava do núcleo dentro da ABIN. E ele fazia ali a espionagem de pessoas diretamente e ele também fazia o levantamento de informações de pessoas a pedido do Alexandre de Ramagem e a pedido do Carlos Bolsonaro. Aí foram divulgadas mensagens. Na verdade, estão aí no documento da Procuradoria-Geral da República que mostram o seguinte. Mostram que uma assessora do Carlos Bolsonaro pediu diretamente para uma assessora do Ramagem informações sobre uma delegada que estava investigando casos da família Bolsonaro. Eu cheguei a falar aqui, porque tinha saído na Globo, que era a delegada Denise, que é a delegada do inquérito dos atos antidemocráticos, mas não era. Aliás, a Globo deu duas... Quando é da imprensa, chama de barrigada, né? 2 erros aí da Globo de manhã. O primeiro, a Globo falou que tinham encontrado um notebook, um laptop da ABIN com o Carlos Bolsonaro. Aí depois a própria Daniela Lima falou que não, gente, não foi bem assim. O laptop estava no endereço na Bahia, ligado ao Carlos Bolsonaro, mas não era do Carlos Bolsonaro. Então, a primeira. A segunda aí é no nome da delegada. Falaram um, mas na verdade era outra. Vou mostrar aqui a mensagem que vazou. Então tá aqui, Luciana... Dá pra ler o sobrenome dela aqui. Luciana Almeida, assessoria Carlos Bolsonaro. Aí tinha uma mensagem aqui que não leu. Aí ela fala, muito obrigada, Luciana. Aí ela diz, não tinha visto a mensagem, ficou para baixo. Conte comigo, agora vamos eleger nosso presidente, beijo. Ela fala, bom dia. Aí já fala aqui, ó, isso 2022, né? Vamos eleger nosso presidente, 11 de outubro. Tudo bem? Estou precisando de uma ajuda sua. E aí ela mostra aqui dados da delegada, a delegada Isabela Muniz Ferreira, a delegada tal, a inquéritos tal, envolvendo presidente da República, Bolsonaro, e 3 filhos, viu? Escrivão Henri Basílio Moro, ou seja, para investigar ela, o escrivão também entrou na roda aí. Quer dizer, então tinha ordens diretas do Carlos Bolsonaro para o Ramagem, que via assessoria, né, mas é de um para o outro, para espionar a gente que estava aí investigando a família Bolsonaro. Então você implica diretamente o Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro nessa investigação. Fica muito difícil a situação dos dois, viu? Dificílima agora com essas provas aparecendo. Obviamente a oposição está aí choramingando, o Gustavo Guerra de novo está reclamando, o Nicolas começaram a falar que, olha, o Bolsonaro fez uma live que deu muita audiência, é por isso que estão fazendo a operação, como se não tivesse já em curso a operação e como se eles não tivessem espionado essas pessoas todas, né? Estão inventando. Eles não têm uma desculpa para o crime cometido, então eles falam que é perseguição política. Não tem como falar que não espionaram. O problema é que está começando a aparecer que eles espionaram até aliados, e a lista ainda nem vazou. A Polícia Federal não está aí, segundo algumas fontes na imprensa, a Polícia Federal não está na fase de analisar quem foram os espionados, os nomes e conseguir a lista completa. Não. Obviamente vão aparecendo nomes conforme as investigações avançam, mas a Polícia Federal está na fase, no momento, de fazer o levantamento de quais crimes foram cometidos e como essa organização criminosa trabalhava, exatamente para ver, ó, cometeram esses crimes, vamos fazer aqui a denúncia desses crimes. Aí depois, contra quem? Quem foram as vítimas dos crimes? E aí vai ser uma lista enorme, aí, infindável, de vítimas que foram espionadas por esses bandidos. E aí, olha só, entre aí esse pessoal, tava um policial chamado Félix Barros. Esse policial, ele é da confiança do Carlos Bolsonaro e no dia 6 de setembro de 2018, lá no dia do caso Adélio, ele também fazia a segurança do Jair Bolsonaro. E aí o Joaquim de Carvalho conta num artigo no 247 que ele escreveu, que esse policial, ele chegou até a ser atacado pelos bolsominions, porque logo depois lá do atentado do Adélio, ele apalpou o Bolsonaro aqui no local, e aí alguns bolsominions achavam que ele fazia parte de um complô para matar o presidente, e até a família Bolsonaro foi nas redes sociais falar, não, esse é da nossa confiança. Pois bem, este policial, olha só, aí furo do Joaquim de Carvalho, no 247, ele é o policial da ABIN
que estava espionando o Renan Bolsonaro. Quando o Renan Bolsonaro ele ganhou um carro de presente de uma empresa e ali começou a ser investigado pela Polícia Federal como sendo propina para fazer ali tráfico de influência, ou seja, alguém paga para ele dar um presente, ele vai lá e consegue uma reunião desse empresário com um ministro do Bolsonaro, e o empresário ganha do governo, se não for dinheiro, ganha alguma coisa que ele quer do governo, ou seja, é crime. Pois bem, esse policial da BIM passou a perseguir, amando, saberemos muito em breve de quem, mas você já deve imaginar, começou a perseguir o sócio do Renan Bolsonaro, então sócio, né? A ponto de ele segui-lo e entrar na garagem do prédio dele. E aí, chama Alan Lucena. Esse Alan Lucena, esse sócio do Renan Bolsonaro, ele ficou com medo, falou, pô, estão me seguindo, fechou o portão da garagem do prédio e chamou a polícia. Então o agente da ABIN, mas é um pessoal muito burro. A nossa sorte é que até esse pessoal que comete esses crimes aí de espionagem com o Bolsonaro, eles são muito burros. Então eles deixaram muitos vestígios. Pô, o cara, ele chegar e ficar preso na garagem de quem ele devia estar espionando, olha, é de um nível de burrice que eu tenho certeza que um agente secreto da BIM normal não cometeria. Um agente normal, um agente secreto aí não cometeria, mas não, vamos colocar o nosso amigo de confiança que estava com a gente lá no caso Adélio. Pronto. O cara foi pego, chegou a polícia militar, isso tudo foi noticiado, já falei aqui sobre isso várias vezes e tal. O que a gente não sabia aí, ficamos sabendo agora pelo Joaquim de Carvalho, é que esse agente que está no caso, é alvo da Polícia Federal, investigado, ajudou a espionar pessoas, inclusive o ex-sócio do Renan Bolsonaro. Ele estava no dia do caso Adélio, ele era um dos chefes ali da segurança. O chefe era esse Boromevê, que também está no caso ABIN, e o outro era ele. Ou seja, tudo dá a entender que todos os que estavam envolvidos ali na segurança do Bolsonaro naquele dia estão envolvidos em outros esquemas estão envolvidos em esquemas de crimes da família Bolsonaro. Quer dizer, é uma coincidência muito grande, muito, muito grande. E agora a Polícia Federal consegue um elo entre as duas coisas. Pô, você tem dois suspeitos de uma coisa aqui, que estão envolvidos em outra em que o Bolsonaro era vítima. Que coisa essa aí. Pô, vocês são amigos do Bolsonaro e estão envolvidos em uma coisa que ele é a vítima aqui. Nas outras vocês estão em complô com eles. Que coisa. É muito estranho. E vocês ali, o cara foi vítima e ele promoveu todo mundo. Porque se eu, Thiago, eu tô num lugar, aí eu tenho 10 seguranças. Chega alguém, consegue passar por 10 seguranças e me atacar, mas não espero nem o fim do dia, eu demito todo mundo, vocês estão demitidos. Ainda mais um ataque que quase me mata. Vocês estão demitidos, incompetência do caramba. Agora, no caso dele, ele promoveu todo mundo. Se ele falasse, não, eu perdoo vocês, a culpa não foi de vocês, vamos supor, no caso ali, uma enorme falha, mas vamos supor, não foi a culpa de nenhum de vocês, ok, mas promover já é um negócio assim que vai além, né? Pois bem, agora saiba que a Polícia Federal vai atrás. E os bolsonaristas começaram um chororô nas redes sociais. Eu vou te mostrar aqui o post do Eduardo Bolsonaro. Vamos dar umas risadinhas aqui. Quem tiver paciência pode pausar para ler tudo aqui, ó. Vou te falar já que tá bem mal escrito, tá? Já começa com mentira na segunda linha. Vamos lá. O mandado de apreensão era datado de hoje, 29 de janeiro. Ou seja, durante o recesso, logo após a super live que pela primeira vez reuniu Jair, Flávio e Carlos Bolsonaro e eu, Alexandre de Moraes escreveu os mandados. Vamos lá aqui. Mandado aqui. Esse aqui é o pedido da Procuradoria-Geral da República. Foi feito. Tá, dá para ver aqui? 26 de janeiro. Aqui às 13h05. E aqui, ó, Alexandre de Moraes. Dá para ler a data aí? Brasília, 27 de janeiro. Isso é um 2. Isso é um 7 de janeiro, tá bom? Então, a primeira mentira do Eduardo Bolsonaro, eu espero. Obviamente, isso aqui, eu tô no Twitter, o Twitter não tá nem aí pras mentiras do Bolsonaro. Se fosse outro falando qualquer coisa, ia ter uma notinha ali, dizendo que é mentira. Mas tá, ele, tudo confeccionado entre meia-noite e 6 da manhã de hoje. Mentira. Aí, ao que tudo indica, para que todos fossem objeto de busca com base em investigação direcionada ao Carlos. O mandado era tão genérico que foi cogitado apreender o celular deste deputado federal, dele, né? E das demais pessoas que porventura estivessem na residência. Foi perguntado se o senhor Flávio estava hospedado na casa. Respondi que sim. Ao final, meu celular não foi apreendido, provavelmente por não haver justificativa para ficar com o meu aparelho e não com o do senador Flávio junto. Se fossem todos
isonomicamente apreendidos, poderia haver um conflito com as prerrogativas do senador. Não entendi. Ele, o senador, tem o mesmo foro privilegiado. Foi apreendido material de Tércio. Tércio é o Tércio Arnaud, que é o comandante do gabinete do ódio, tá? Apreenderam o computador dele. É a segunda vez que pega o computador do Tércio, tá? Foi apreendido material do Tércio, assessor do presidente Bolsonaro, mesmo sem que ele fosse alvo do mandado. O mandado era contra o Carlos e todos que estivessem com ele, pelo aí entendimento que não tinham foro privilegiado, tá? Não entendo porque, se o mandado é do STF, pode pegar todo mundo, tá? Ele foi um abuso. O laptop e o tablet dele continham o nome do Tércio na tela de início e ele desbloqueou os aparelhos diante dos policiais federais. Não adiantou. Que deve ter nesse computador, hein? Pra ele estar desesperado assim. Em razão dos excessos, contatamos os advogados da família, que se deslocaram para o endereço, mas a Polícia Federal não aguardou os cerca de 30 minutos que faltavam para que chegassem e mantiveram a apreensão dos bens do assessor do presidente de Bolsonaro. Tá, do presidente Bolsonaro, esse estado de coisas não pode permanecer. Não vai permanecer assim, não. Aí ele reclama no final, falando que isso não pode ficar assim. Eu já adianto para você, plantonista, que isso não vai ficar assim. Você pensa, Thiago, vai ficar por isso mesmo? Não vai, mas não mesmo. Vão ser todos presos. Achou que ia parar em busca e apreensão, Eduardo? Pô, calma, tá só começando. A coisa vai piorar gradativamente, mas rapidamente. Então vai ser gradativo e bem rápido. Vai ser tá. Quando você perceber, Carlos, Eduardo, ferrou. Estará lá na Papuda, em Bangu 8, escolhe aí o presídio que for. Peço aí a você, plantonista, sua inscrição no canal. Seguiremos aqui na luta contra essa corja maldita. Falou!